Olá, alunos da primeira série, sejam muito bem-vindos à nossa aula de História. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Na aula de hoje nós vamos dar início ao conteúdo envolvendo ainda aquela fase de transição da Idade Média para a Idade Moderna, mas nós vamos retomar o conceito e as características do Renascimento, com um destaque especial para o Renascimento científico e o Renascimento cultural, que vão estar interligados aos conteúdos que vimos anteriormente, como o Renascimento comercial e o Renascimento urbano. Mas nós vamos entender e compreender como que as ciências, como que as artes, elas começaram a ganhar um significado e uma conotação tanto quanto mais racional. E além disso, nós vamos ver também a origem e as características principais da Reforma Protestante, que teve bastante influência dos movimentos renascentistas. Ok? Eu espero que você goste do conteúdo. Qualquer dúvida estarei à disposição. E vamos então a mais uma aula da disciplina de História. Bom, gente, bom dia. Nós vamos dar início à nossa aula de História hoje, dando continuidade àquele processo relacionado à transição, da Idade Média para a Idade Moderna. E nós chegamos já a observar alguns elementos que são marcantes nessa fase de transição. Alguns nós vamos, por exemplo, da aula de hoje, nós vamos observar com mais detalhes, não apenas na área inicial, como nós vimos, do Renascimento. Hoje a nossa aula vai tratar sobre o Renascimento, todo o conjunto de fatores que, historicamente falando, nós consideramos como Renascimento. E isso vai englobar não apenas a questão urbana e nem a questão comercial, mas um renascimento das artes, vamos dizer assim. Renascimento cultural, a volta dos modos artísticos culturais. Nós vamos também ver a questão científica, que ela também vai ter uma retomada nesse processo, nessa fase de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Okay? Vários fatores vão ser relacionados a isso e vai ser determinante para novos modos, novas formas de pensamento também que surgiriam mais adiante, como, por exemplo, a questão do iluminismo, a questão do renascimento científico, do racionalismo, entre outras coisas. E além dessa questão do renascimento científico, do renascimento cultural, nós vamos observar na nossa aula de hoje a questão da reforma, na reforma protestante, que também é um dos fatores interessantes nessa questão do Renascimento, porque ela vai tratar do Renascimento, da questão do questionamento ao poder e a atitudes, vamos dizer assim, da Igreja Católica, que foram bastante questionadas nesse período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Nós vamos ver alguns questionamentos, principalmente de grandes lideranças nesse movimento, que foram o Martinho Lutero, João Calvino. Nós vamos ver como que se deu esse processo de reforma em várias partes da Europa. E nós vamos ver uma particularidade também relacionada à reforma na Inglaterra. Porque enquanto que nos outros países europeus, nas outras regiões da Europa, a reforma ela teve o caráter de questionamento religioso, na Inglaterra ela teve um caráter um tanto quanto mais que político, vamos dizer assim. Um tanto quanto que oriundo a questionamentos pessoais, vamos dizer. O rei da Inglaterra, o Henrique VIII, ele vai utilizar de parâmetros pessoais para estabelecer um novo sistema, uma nova corrente religiosa relacionada ao cristianismo. Okay? Também vamos ver, em relação à reforma, como foi a reação da Igreja Católica a esse movimento. Nós vamos ver alguns fatores determinantes que foram como medidas da Igreja Católica para conter a perda dos fiéis para esse movimento da Reforma Protestante. Nós vamos ver que vão surgir mecanismos como, por exemplo, a Inquisição, que foi um instrumento de repressão da Igreja Católica contra os que eles vão chamar de hereges. Nós vamos ver o surgimento de ordens religiosas, como, por exemplo, a Companhia de Jesus, que são os famosos jesuítas, que vão ter papel importante durante a Idade Moderna, principalmente no processo de colonização de novas terras na América, na Ásia, na África, principalmente no continente americano, nós vamos ver, entre outras situações.
ok? Mas agora vamos dando início à nossa aula, começando pelo Renascimento. Se vocês quiserem acompanhar, a partir da página 44 do livro de vocês, nós vamos falar um pouco desses dois eventos, do Renascimento e da Reforma Protestante, que vai até a página 52, ok? Vamos então dando início aqui, já tentando compreender o que foi o Renascimento científico, o Renascimento cultural, né, que são as partes mais importantes nesse período, nessa fase de transição de pensamentos, de transição de formas de comportamento entre a Idade Média e a Idade Moderna, ok? Esse processo ele vai acontecer a partir do século XIII, né? Do século XIII e vai se estabelecendo até o século XVI. Não é um consenso, mas muitos dos historiadores e muitas das pessoas que estudam esse período da nossa história, da história da humanidade, eles têm um acordo comum de que nessa fase, vamos dizer, houve o desenvolvimento do Renascimento, ok? Basicamente, vamos dizer que o Renascimento ele vai ser uma mudança de personalidade, uma mudança de pensamento em relação ao pensamento vigente. Como nós já estávamos estudando, nós estudamos durante todo esse período da Idade Média, como que se dava o processo, principalmente desde lá do início do feudalismo, passando pela questão do Império Bizantino, né? Teve algumas coisas ali relacionadas com os árabes, mas principalmente durante a Europa. Na Europa, que estava totalmente pautada na doutrina do feudalismo, na questão do controle excessivo da igreja sobre todas as formas de pensamento. Por exemplo, a igreja ela controlava desde questões simples até questões envolvendo a ciência, envolvendo a filosofia. Tudo era pautado na igreja, tudo era pautado naquela questão que eu cheguei a comentar com vocês, relacionado à vontade de Deus, né? Era o desígnio de Deus nesse caso, era total e não tinha questionamento, não tinha como você questionar, ok? E aí, durante essa fase do Renascimento, já vai haver certos questionamentos em algumas áreas onde a igreja ela tinha um papel muito importante. Mas quais desses fatores nós vamos ter e fazer relação com o Renascimento? Nós vamos ter aqui alguns, por exemplo, a expansão marítima, né, o renascimento comercial, que foram processos anteriores ao renascimento cultural e científico. Nós vamos ter a influência da civilização bizantina, que por ter um comércio bastante intenso, como nós já vimos anteriormente, ela tinha trocas de experiências e de conhecimentos, tanto não só ali na área do Império Bizantino, mas depois, principalmente nas áreas de influência árabe, e tinha influências mais distantes ainda, como, por exemplo, os indianos e os chineses, que até então eram pouco conhecidos, apenas se tratavam por produtos que vinham de caravanas do Extremo Oriente, né? Nós vamos ter aí a retomada dos estudos das civilizações clássicas, né? A civilização grega, a civilização romana, né? A arte, né? A arquitetura da civilização grega, a arte, escultura e pintura, envolvendo elementos greco-romanos, né? Nós vamos ter a burguesia novamente tendo um papel decisivo também nesse processo, né? Na ascensão socioeconômica da burguesia nesse processo. Um dos elementos que vão ser importantes para a divulgação desses ideais, principalmente ideais do renascimento científico, como as ideias do Galileu Galilei, as ideias do Nicolau Copérnico, que nós vamos ver um pouco mais adiante, vai ser a invenção da imprensa, né? A máquina de imprensa, a máquina de produtora de livros, por exemplo, a prensa de Gutenberg, que vai surgir nesse período, vai ser algo que vai disseminar muito rapidamente os ideais de transição de elementos científicos e elementos culturais, ok? Vamos avançando um pouquinho mais aqui e vocês vão observando algumas das características, né, que nós já falamos anteriormente. Nós vamos ter aí o surgimento de elementos como o humanismo, o antropocentrismo. Esse antropocentrismo vai ser um dos principais, vamos dizer, problemas que o Renascimento vai encontrar em oposição à Igreja Católica, né? A Igreja Católica, tudo se pautava nas questões envolvendo a vontade de Deus, envolvendo os desígnios divinos. Ou seja, era um tanto quanto que teocentrista. Tudo estava ali pautado sobre o desígnio da igreja, que automaticamente era o desígnio de Deus.
Uma vez que o homem passa a questionar certas coisas que eram consideradas como desígnios divinos, já começa a se ter um problema, né? E aí vai entrar a questão do antropocentrismo. Nós vamos ter o individualismo, nós vamos ter o racionalismo, que é onde o homem começa a se questionar sobre vários assuntos, sobre várias situações do cotidiano. Nós vamos ter o naturalismo, o hedonismo e o retorno à cultura clássica, né? A obras, a esculturas, né? Que vão remeter ainda o período greco-romano, o período da civilização grega e o período da civilização romana, né? Nós vamos ter aí algumas dessas características. Nós vamos ter o cientificismo, né, que é a retomada dos estudos científicos, dos experimentos científicos. Lembram lá da geografia, quando vários cientistas gregos começaram a pesquisar sobre várias coisas, do caso, por exemplo, do Eratóstenes, que ele tentou pesquisar a circunferência do planeta por conta da forma que a sombra do Sol era projetada, a sombra das pirâmides em algumas situações, em algumas cidades. Esses estudos vão ser retomados agora com um pouco mais de tecnologia, com um pouco mais de ferramentas para trabalhar, vamos dizer, esses questionamentos, ok? Vamos avançando aqui um pouquinho mais. E aqui, vamos dizer que Florença, a cidade de Florença, ela vai ser o berço, né? Ela vai ser o berço do Renascimento. O Renascimento cultural, o Renascimento artístico, ela vai se dar na cidade de Florença, né? Se vocês observarem no livro de vocês, na página 46, ela vai mostrar essa imagem que está bem aqui no final da palavra Renascimento, é a Catedral da Santa Maria del Fiore, né? Que é uma das representações desse Renascimento artístico, ainda não tão desapegadas da questão religiosa, mas, porém, trazendo elementos que vão remeter à Antiguidade Clássica, né? Estruturas de arte com o Renascimento, com o surgimento de elementos clássicos, vamos dizer assim. Dentro do livro de vocês vão ver a parte interna dessa basílica, mostrando um pouco das cenas do juízo final, né? O juízo final descrito na Bíblia. Né? O artista, aqui no caso, que era o Giorgio Vasari, ele vai fazer, no entorno dessa cúpula, as cenas do juízo final, né? Retratadas lá no livro do Apocalipse. Se vocês observarem bem no livro de vocês, ele vai trazer um pouco sobre como que o Renascimento ele atuou nas mais diversas áreas. Né? Nós vamos ter o Renascimento, por exemplo, na literatura. Né? Na literatura, um dos grandes ícones do Renascimento vai ser a peça da Divina Comédia, a obra da Divina Comédia, feita pelo Dante Alighieri, né? Que vai trazer a viagem a viagem de um indivíduo que ele vai do céu, né, do inferno até o paraíso, né? Ou seja, entre outras situações. Né? Nós vamos ter, por exemplo, Shakespeare. Shakespeare também vai ser um dos grandes ícones, né, do Renascimento, com várias peças que até hoje, né, são mundialmente conhecidas, são amplamente conhecidas por vocês. Se vocês não conhecem, já ouviram falar dos personagens, né, por exemplo, Romeu e Julieta, né, uma das peças que surgiram nesse período, Hamlet, Otelo, entre outros. Né? Nós vamos ter aí um dos mais renomados, né, dramaturgos e escritores do Renascimento que se tem conhecimento, ok? Nós vamos ver aí em relação à arquitetura, né, na arquitetura que é essa que eu falei para vocês, essa imagem aqui da igreja Santa Maria del Fiore, né, que foi feita por Filippo Brunelleschi, né, um dos arquitetos muito importantes nesse período. Nós vamos ter vários arquitetos importantes do Renascimento, vamos ter Rafael Sanzio, que vocês vão ver aqui uma imagem. Né? Em relação à escultura, isso tudo está na página 46 do livro de vocês, ok? Em relação à escultura, nós vamos ter, vamos dizer que um dos grandes nomes, e também a gente vai mostrar aqui algumas imagens, é o Michelangelo. Michelangelo ele vai ser considerado um dos grandes nomes da arte, da escultura renascentista, porque ele vai retratar, ainda assim, vamos dizer, gente, vamos fazer algo bem claro aqui. Apesar de haver esse desprendimento das formas do questionamento excessivo, do domínio excessivo da igreja em algumas áreas,
o questionamento, o renascimento, ele vai aos poucos se desligando disso, mas ele ainda vai, no início do processo, ele ainda vai ligar elementos santos, né, elementos sacros, elementos bíblicos, com essas novas artes aprimoradas, ok? O Michelangelo, né, dentre várias obras que vão ser acreditadas a ele, nós vamos ter várias esculturas, por exemplo, na cidade do Vaticano. Várias basílicas do Vaticano estão repletas de esculturas e de obras que ele fez, né? Ele é um dos grandes exemplos do Renascimento. Aqui, por exemplo, nós vamos ter obras, né, do Rafael Sanzio, pintor Rafael Sanzio, e aqui alguns dos nomes principais, né, do Renascimento. Dentre eles aqui nós vamos ter Galileu Galilei, entre outros, né? Aqui o homem vitruviano. Aqui já vamos entrando na questão do renascimento científico, para vocês observarem bem como que funciona, como que funcionou essa questão do renascimento, né? Estudos relacionados, por exemplo, à questão da anatomia humana, né? Estudos, por exemplo, relacionados a como conhecer o próprio corpo humano, foram bastante intensificados, vamos dizer assim, nesse período. E aqui nós temos essa imagem, que é uma das imagens mais relacionadas ao Leonardo da Vinci, que é o homem vitruviano, que é as várias formas, as várias anatomias presentes no corpo humano, o estudo do corpo humano como um todo. Vocês observarem aqui do lado, nós vamos ter uma nova imagem mostrando a questão do estudo da gravidez, do processo de formação do corpo humano, do feto humano, nessa época da gravidez. Okay? Tudo isso acreditado ao Leonardo da Vinci, que foi um dos maiores ícones científicos, né, nesse período do Renascimento. Ele foi inventor, foi escritor, foi escultor, foi pintor, foi tudo basicamente relacionado à descoberta das novas artes no Renascimento. Okay? Por exemplo, aqui uma obra dele, né, a obra mais famosa, vamos dizer assim, quando você fala do Renascimento e quando você fala do Leonardo da Vinci, automaticamente você tem que se lembrar da Mona Lisa, né? Foi uma obra que foi feita em 1502, né? O nome original da obra é La Gioconda, né? A mulher aí é um dos mistérios, descobrir quem que foi essa mulher que serviu de inspiração para o Leonardo da Vinci. E aqui nós vamos ter outra obra que, no caso, um autorretrato. Ele fez um autorretrato si mesmo entre 1512 e 1515, né? Só para mostrar aí um pouco das muitas facetas, né, que o Leonardo da Vinci ele tinha e o quão importante ele foi para esse processo do Renascimento como um todo, ok? Aqui, né, como eu falei para vocês, nós íamos ver algumas obras do Michelangelo, que é um dos grandes ícones, né, um dos grandes ícones da arquitetura renascentista, né? De um lado nós temos a obra de Davi, né, o personagem bíblico Davi. Do outro lado nós temos outro personagem bíblico, essa está presente na Basílica de São Pedro, que é o Moisés, que é o Moisés do Antigo Testamento, todas feitas em mármore pelo Michelangelo, ok? Essa daqui também é uma das obras famosas dele, que é a Pietà, né? Que retrata o momento onde Maria ela carrega nos braços o corpo de Jesus Cristo após ele morrer crucificado. Né? Foi feita entre 1497 e 1500 e está hoje na Basílica de São Pedro. Se por um acaso vocês puderem e tiverem a oportunidade, né, depois que isso tudo passar, obviamente, vocês tiverem a oportunidade de visitar Roma, né, de visitar a cidade do Vaticano, vocês vão encontrar, né, em loco várias obras do Michelangelo, entre elas essa daqui, que é uma das mais famosas dele, a Pietà. Né? Aqui também nós vamos ter a pintura da Capela Sistina, uma pintura muito famosa, já virou meme, já virou tudo, vamos dizer assim, que é a criação de Adão, que é onde Deus ele vai tocar no corpo de Adão e soprar nele o fôlego de vida, e é uma das cenas mais famosas e uma das pinturas mais famosas presentes na Capela Sistina. Ok, a Capela Sistina que está aqui é repleta de afrescos, de pinturas, todas milimetricamente desenhadas, né, perfeitamente desenhadas pelo Michelangelo, ok? Retratando várias cenas, episódios bíblicos, episódios da vida de Jesus, episódios da vida dos apóstolos, entre outras coisas. Né? O Rafael Sanzio, que é um pintor e um escultor, como eu já havia falado para vocês, aqui algumas obras dele.
também relacionadas a momentos bíblicos, como a crucificação, a transfiguração de Cristo, né, onde, de acordo com a Bíblia, ele encontra os profetas, né, Moisés e Elias. Aqui, também feito por Rafael Sanzio, já também partindo, deixando um pouco de lado, vamos dizer, a questão religiosa e partindo um pouco para voltar na questão clássica, né, das sociedades gregas e romanas, né, que é a escola de Atenas, onde estão aí alguns dos filósofos mais importantes, como Sócrates, como Platão, e aqui o outro que também deve estar presente aqui no livro de vocês, que é a primavera, né, o surgimento, a chegada da primavera, levando em consideração também estruturas e características clássicas, né, do tempo greco-romano. E aí nós vamos ver as principais áreas da onde o Renascimento ele teve influência, né? Como eu já havia falado para vocês anteriormente. Na Inglaterra nós vamos ter o Shakespeare, né? Nós vamos ter na França o Michel de Montaigne, nós vamos ter na Espanha, né, Miguel de Cervantes, com, vamos dizer, um dos contos mais reproduzidos na história, que foi Dom Quixote de la Mancha, né? A história do cavaleiro que era, vamos dizer, o Cavaleiro Sem Causa, né? O Miguel de Cervantes, um dos livros muito importantes desse período. E aí nós vamos ter, em outras regiões, por exemplo, nós vamos ter na Holanda Erasmo de Roterdã, e em Portugal, já nessa fase, vamos dizer, de mudança, né, do Renascimento, nós vamos ter Portugal com Luís de Camões e os Lusíadas, né? Aí o pessoal de português, com o professor Henrique, o professor Paulo, ele já deve ter comentado um pouco com vocês, ou você já deve ter visto anteriormente, né, no ensino fundamental, alguma coisa relacionada ao Luís de Camões, que é um dos principais nomes da literatura portuguesa, né, da língua portuguesa como um todo, ok? Vamos ter aí o Renascimento científico com o método científico, o Renascimento racionalismo, trazido pelo René Descartes, né, que vai ser o dono da frase penso, logo existo, né? Nós vamos ter aí o Nicolau Copérnico com a teoria heliocêntrica. Essa teoria quase custou a vida dele, né, vamos dizer assim, porque ele chegou a afirmar que a Terra não era o centro do universo. Quem era o centro do universo era o Sol. A Terra e os outros planetas acabavam por orbitar ao redor dele. Isso nós chegamos a ver um pouco também na geografia lá no começo. Galileu Galilei, né, que foi inventor, criou telescópios, descobriu nessas pesquisas, observando o espaço, planetas como Saturno, descobriu lá os anéis de Saturno, entre outros, né? E nós vamos ter, entre outros cientistas, como o William Harvey, que foi um dos primeiros a estudar a anatomia humana, né, dissecando corpos humanos, né, algo que era absolutamente improvável de acontecer se a Igreja Católica ainda dominasse. E nós vamos ter o Johann Kepler, que vai ajudar na questão da órbita elíptica da Terra, descobrimento da órbita elíptica, da órbita gravitacional do planeta também, ok? Basicamente, esses nomes importantes relacionados ao renascimento científico como um todo, né? Temos muitas outras informações, muitas outras características relacionadas ao renascimento. Porém, vamos observar agora um dos elementos bastante importantes que vai, vamos dizer, fomentar esse renascimento científico, esse renascimento cultural, que vai ser a Reforma Protestante. E vamos tentar compreender por que aconteceu a Reforma Protestante, né? Um dos contextos importantes de salientar é que nós vamos ter a crise da Igreja Católica, a crise de credibilidade da Igreja Católica. Muito, vamos dizer, muito relacionada com a questão da corrupção que havia dentro da igreja, principalmente relacionado à venda de indulgências, ou seja, se você pegasse, bastava você pagar uma certa quantia que você conseguia o seu perdão, né? A prática da simonia que seria, no caso, você obter vantagem ilícita, né? Membros do clero obter vantagem ilícita, fazendo, como é que eu posso dizer, da fé uma mercadoria, né? A incompatibilidade do clero com a burguesia, vamos dizer, o clero sempre tentando obter vantagem da burguesia, e isso vai fazer muitas classes burguesas da Europa como um todo apoiarem a reforma, né? Não porque elas queriam criar uma nova religião, mas porque elas queriam ter vantagem, não queriam mais sofrer nas mãos do clero da Igreja Católica, né? O Renascimento, né, as correntes de Renascimento, principalmente o cientificismo, vão dominar bastante, e entre outros fatores.
Os principais precursores, né, vamos dizer assim, muito se fala do Martinho Lutero, que ele foi o grande nome da Reforma, mas outros nomes vieram antes dele, como por exemplo John Wycliffe, na Inglaterra, e o John Huss, na Boêmia, ali na região do sul da Alemanha, próximo da região da Alemanha da Áustria, ok? E aí nós vamos então entrando nos grandes nomes da Reforma Protestante. Se vocês quiserem acompanhar, nós vamos observando aqui a partir da página 49 do livro de vocês, né? O principal nome, obviamente, é o Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge alemão, né? E ele vai ficar famoso pela publicação das 95 teses contra a venda de indulgências. Ele vai colocar, né, publicar na porta da Catedral de Wittenberg, em 1517, essas 95 teses. A ideia original do Lutero não era fazer um cisma, não era fazer uma cisão na igreja cristã, né? Não era criar uma nova vertente do cristianismo, mas sim fazer com que as grandes lideranças católicas observassem um pouco mais na Bíblia, de que a venda de indulgências, a prática da simonia, os abusos do clero eram coisas que não estavam indo de acordo com a Bíblia, não eram coisas que estavam de acordo com os padrões reais do cristianismo, né? Por exemplo, ele condenava o culto às imagens, ele condenava a questão do celibato, né? O celibato é a condição que os padres não podem se casar e ter filhos, né? Ele defendia a questão da salvação e da justificação pela fé, não por venda de indulgências e outras coisas, e além da livre interpretação e do uso da Bíblia, né? Antes, as únicas pessoas que eram obrigadas a ter a questão de ler, de interpretar a Bíblia, eram apenas os membros do alto clero, né? As outras pessoas elas não tinham acesso, tanto que a Bíblia ela era unicamente, vamos dizer, comercializada, divulgada em latim, porque era a língua que o alto clero utilizava. A população em geral ela não tinha acesso à Bíblia, porque não era traduzida para os idiomas locais. E é uma das coisas que ele faz, que ele vai fazer. E, obviamente, ele vai ser perseguido pela Igreja Católica, ele é excomungado da Igreja Católica, mas aí ele acaba traduzindo a Bíblia no alemão para o alemão e divulgando, né, a Bíblia em alemão, graças à invenção da prensa de Gutenberg, para várias pessoas, e isso daí vai fazer com que várias pessoas tenham acesso, né, à leitura da Bíblia, né? Vai ser algo bastante inovador e revolucionário nesse sentido, né? E aí nós vamos ter o pontapé inicial da reforma protestante, né, na Alemanha com Martinho Lutero, ok? Vamos observando aqui outro nome importante, que é o João Calvino, né? O João Calvino, que vai também ser um dos elementos da reforma protestante, juntamente com Martinho Lutero, que ele vai, entre alguns fatores, ele vai defender a doutrina da predestinação absoluta, né? O que seria isso, basicamente? A predestinação absoluta, vamos dizer que é uma vida pautada pela retidão, quando a pessoa, vamos dizer, uma vez que ela aceitasse a Jesus como seu Salvador e ela vivesse uma vida de retidão, isso significa que desde o nascimento ela já teria sido salva, né? Se ela manter uma vida reta, ela não precisaria pagar pela sua salvação, nem pagar pelo seu pecado, até porque ela já estava salva anteriormente, né? E aí esse modelo de pensamento vai ser muito aceito em regiões como, por exemplo, na Holanda, na França, na Inglaterra, que nós vamos ter o caso dos puritanos, e na Escócia, né? Ou seja, várias áreas da Europa vão ser sacudidas com essa ideia do João Calvino. Obviamente, assim como Martinho Lutero, ele acabou sendo perseguido e excomungado pela Igreja Católica por conta disso, né? E vamos ter outros nomes, né, além do João Calvino e do Lutero. Nós vamos ter, por exemplo, o Henrique VIII, que não vai ter algo nada a ver com questão religiosa, na questão da reforma dele, né? Basicamente, como que se deu? Ele queria romper o casamento que ele tinha com a sua esposa, a Catarina de Aragão, para se casar com outra mulher, já que ele não tinha filhos. Ele queria, através de uma autorização do Papa, permissão para se separar de Catarina de Aragão e se casar com Ana Bolena, que era a mulher com quem ele queria estar, né? Obviamente o Papa recusou, porque aos olhos da Igreja o divórcio era considerado uma fraqueza, considerado um pecado. E o que ele faz?
A partir de 1534, então, ele cria o ato de supremacia, criando assim a sua própria vertente cristã, criando a igreja anglicana que funciona até hoje. Né? O que acontece com isso? Todas as propriedades da igreja que pertenciam à igreja católica foram confiscadas e dirigidas à igreja anglicana. E ele, o rei Henrique VIII, ele se torna o chefe da igreja. E isso funciona até hoje. Né? Nós vamos ter aí outro caso, então, de césaropapismo. Lembra lá quando a gente falava do Império Bizantino, né? Que o imperador ele era o chefe religioso, o chefe da igreja, e ele era o chefe político também. O rei da Inglaterra ele acabava sendo essas duas coisas, e até hoje é assim. Por exemplo, nós temos aí a Rainha Elizabeth sendo a chefe do poder político e chefe do poder religioso também, ok? Então, como a gente já tinha falado anteriormente, a Igreja Católica ela tomou algumas medidas, né, para conter, já que várias correntes protestantes estavam surgindo e com isso vários fiéis estavam deixando a Igreja Católica, seja pela questão religiosa, pelas suas convicções religiosas. A Católica ela vai tomar em relação a esse avanço do protestantismo, né, do surgimento de várias correntes protestantes. Nós vamos dar destaque para vamos dizer, quatro elementos importantes que vamos considerar, que nós vamos chamar na história de contra-reforma, né? Uma medida, uma reação da igreja à reforma protestante. Né? Esses quatro elementos são basicamente o Concílio de Trento, né? O Concílio de Trento, se vocês observarem aqui na página 52 do livro de vocês, ela vai mostrar um pouco mais ilustrada essas quatro ações que a Igreja Católica tomou. A primeira delas vai ser o Concílio de Trento, que vai ser realizado entre 1545 e 1563, aonde a Igreja ela vai rever alguns conceitos e punir algumas atitudes que foram criticadas pelos reformistas, né? Como, por exemplo, os abusos que o clero fazia em relação economicamente e até mesmo pessoalmente contra pessoas de outras classes. Né? Outra questão que vai surgir vai ser o Tribunal da Santa Inquisição. Né? Vamos dizer assim, o Tribunal da Santa Inquisição vai surgir a partir do século XVI, né? E vai durar até, vamos dizer, final do século XIX, século XX. Qual era o objetivo do Tribunal da Inquisição? Era caçar, julgar e punir os hereges, principalmente pessoas que eram adeptas das ideias reformistas. Né? Era uma dessas atividades do tribunal. Vai surgir um código de livros proibidos que vai ser chamado de Index Librorum Prohibitorium, né? Aonde a igreja ela vai lançar uma lista de livros que eles consideram ameaças aos dogmas e aos preceitos do catolicismo, né? E por último, essa última medida vai ser mais relacionada para reconquistar fiéis, né? Que vai ser a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus ela surge em 1534, liderada por Inácio de Loyola, né? E a ideia basicamente é criar clérigos, criar pessoas para trabalhar como missionários. Daí vai surgir os famosos jesuítas. E os jesuítas eles vão atuar principalmente nas descobertas do Novo Mundo, principalmente aqui na América. Qual é o intuito deles? Trazer fiéis para a Igreja Católica, né? Catequizar, né? Como a gente vai ver aqui quando a gente fala do Brasil, catequizar os fiéis para os novos convertidos, né, para a Igreja Católica, trazer pessoas para a Igreja. E não apenas trazer as pessoas, mas trazer a riqueza delas também para a Igreja. Tinha esse detalhe básico. Ok? Basicamente, gente, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido, é um assunto bastante extenso. No mais é isso, um forte abraço a todos, espero que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.